subsídios. Lições Bíblicas, jovens. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conteúdos para professores da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens. Você está no Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. O nosso pastor coordenador é o pastor Neusley Moura e o pastor presidente, pastor Irineu Lima Pereira. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2026 a revista Entre a Verdade e o Engano. E hoje nós estaremos falando da lição de número 2, a falácia do materialismo histórico. O texto principal fica em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O resumo da lição: a resposta bíblica está na fidelidade ao Evangelho, que promove transformação genuína pela graça de Deus, não por revolução ideológica. Nós temos também a leitura do texto bíblico e a introdução da nossa lição, que hoje nós falaremos sobre a falácia do materialismo histórico. Nós vamos entender como essa visão tem fundamentado diversas correntes do pensamento moderno e como ela tem se adentrado dentro das nossas casas, das nossas igrejas, dos nossos convívios sociais e às vezes até dentro das nossas mentes, e nós nem temos percebido que isso tem afetado toda a nossa convivência social e também a forma como nós vemos, enxergamos e pensamos o mundo, né? Nós vamos estar tratando, mas a base do materialismo histórico, que é proposto por Karl Marx e Friedrich Engels, é que nós vivemos em um mundo material. Nós temos aqui que separar, existe uma disruptura ali entre o transcendental e o material. Na verdade, é uma negação do transcendental, né? Não que eles separem, mas negam que a existência de coisas transcendentais influenciem de fato no decorrer da história, nos eventos que vêm acontecendo. Apenas as situações materiais, os conflitos, as ideias e as reflexões que acontecem durante toda a sociedade, elas cativam essa dinâmica social de mudança, de evolução, de transformação, e nós estaremos vendo aí mais aprofundadamente no decorrer da nossa lição, né? Nós vamos também entender que essa visão é uma visão que conflita em alguns pontos diretamente com a nossa fé cristã, e ela também, excluindo o transcendental, nós dizemos que ela exclui também qualquer visão espiritual sobre qualquer conceito ou direção que possa haver em nossas vidas, quando entendemos que o mundo é apenas material e não que nós temos a influência direta de um ser divino em nossas vidas, o próprio Deus. Nós então nos afastamos dele e deixamos Deus de lado ao tomar as nossas escolhas, viver as nossas vidas, tomar por certo algumas posições ou outras e assim por diante. Meus irmãos, vamos estar aqui então apresentando os professores que estarão conosco. Estará aqui conosco hoje o presbítero irmão Gedeir. A paz do Senhor, irmão Gedeir. A paz do Senhor, irmão Nicolas. A paz do Senhor, irmão Washington. Que Deus abençoe nossa reunião, que seja produtiva, que o Espírito de Deus possa nos guiar, nos ensinar, para que isso venha a ser produtivo ao professor que estará ensinando a sua classe. Também aqui conosco o cooperador irmão Washington. A paz do Senhor, irmão Washington. Pai do Senhor, irmão Nicolas. Pai do Senhor, irmão Gedeir. Prazer imenso novamente estar aqui com vocês. Esperamos novamente estar aqui aprendendo e possamos contribuir aí de maneira especial aí com a aula que os irmãos estarão desenvolvendo no próximo final de semana, tá? Então, esperamos aqui juntos aprender a respeito da palavra de Deus. Glória a Deus. Então vamos seguindo aqui para o conteúdo da nossa lição e já partindo para o cooperador irmão Washington, que vai estar falando o primeiro subtópico do tópico 1. O tópico 1 vai falar sobre os fundamentos do materialismo histórico e o subtópico de número 1 vai falar sobre a luta de classes.
Perfeito, meus irmãos. Nós vamos iniciar então esta aula fazendo um pavimento a respeito de toda a estrutura que se baseia o materialismo histórico. Apesar do nome meio que dá a entender, já que a ideia já parece ser formada pela própria semântica, nós temos alguns apetrechos para ser utilizados dentro dessa questão para mostrarmos que não é tão simples a resposta, tá? Então, o materialismo histórico ele vai falar exaustivamente sobre o papel da matéria na vida humana. Nós estamos falando sobre matéria no sentido econômico, que é a crítica que nós temos a trazer a respeito de Karl Marx, né? O marxismo ele trabalha exaustivamente sobre o papel da economia na vida humana. Então, ele pega uma parte da existência para poder explicar o todo da existência. Então, a matéria é o fator principal, que ela vai determinar a realidade do indivíduo, indivíduos nos seus contextos, influencia o desenvolvimento social, o coletivo, e também aqui a ideia de espírito, né, que é a ideia que é antecedido pela matéria, ou seja, a existência do indivíduo, que é precedida pela materialidade, que é a economia que nós estamos falando aqui, ela não é algo metafísico, é só a questão existencial enquanto ente no seu contexto. Então, o foco do marxismo é uma crítica econômica. Nós estamos falando literalmente do impacto do dinheiro e das condições materiais na vida do indivíduo. É baseado nessa tese que nós vemos que pessoas começam a justificar alguns erros de alguns indivíduos na sociedade mediante aos contextos materiais que ele está vivendo. Exemplo claro que nós vemos isso exaustivamente no Brasil hoje. O indivíduo que nasce em um contexto de pobreza, se ele comete algum tipo de crime ou alguma coisa nessa característica, ele é uma vítima, alguma forma de uma vítima da sua condição material, vítima da sua condição social. Por quê? Porque nessa tese, na ideia do marxismo aqui no materialismo histórico, essa matéria é o fundamento que determina, em grande parte, o que vai ser o indivíduo, a sua existência como um todo. Então, é baseado nisso que nós temos o fundamento da luta de classes. É baseado nessa tese que nós temos aí como fundamento para a teoria da luta de classe que é apresentada por Marx, que é a divisão da sociedade em duas classes específicas. A burguesia e o proletariado, que era o momento específico histórico no qual Marx estava vivendo, que é chamado por ele de opressores, a burguesia, e oprimidos, do proletariado. E toda a relação de indivíduos em toda a sociedade baseada em economia se divide desta forma, entre oprimidos e os opressores. E esse conflito move a história. Toda a história é movida, gerando transformações sociais. A crítica que ele está fazendo é de um período na qual havia a primeira revolução industrial, a sociedade, o Ocidente estava transitando do período do feudalismo para o capitalismo. Então, você tinha morte de pessoas ali nas fábricas e havia uma crítica do Marx nesse sentido. Por isso é tanto que o Manifesto Comunista, como material, ele é feito como um material de panfletagem, para meio que unir essa parte de oprimidos para tentar mudar os meios de produção que estava sendo produzido daquela forma. Então, os oprimidos sendo morrendo pelos opressores na estrutura da sociedade, nessa luta de classe que era estabelecida por aquele momento da história, tá? Então, a ideia do Manifesto Comunista é conscientizar os oprimidos, organizar a classe operária e promover a reação contra a burguesia, para que essa situação, essa realidade histórica pudesse ser transformada, imaginando que ela só existia dessa forma por conta da economia, tá? Então, a função da luta de classes é como a sociedade ela é estruturada. Então, ele vai tentar descrever, a partir desta ótica, como a sociedade ela é estruturada e por que existem desigualdades. Então, é a partir dessa ideia que você vai ter no materialismo histórico a possibilidade de tentar explicar as desigualdades que existem até os dias de hoje. Então, elementos da sociedade, e aí todos esses elementos, qualquer tipo de elemento pode ser utilizado para essa forma, através dessa teoria, que é reforçar a opressão, que é a forma de alienação. Tanto que na nossa revista também é citado posteriormente a ideia da religião como esse instrumento de alienação de um determinado grupo. Então, a ideia é de transformar a realidade, a ideia de tentar mostrar que existe essa luta de classe, essa divisão entre opressores e oprimidos, é para tentar libertar os oprimidos dessa relação, né? Porque a ideia dos opressores dentro da teoria, é sempre alienar os oprimidos para perpetuar a opressão. Então, é nesse sentido que nós vemos aí. Então, a lógica de opressores e oprimidos é usada até os dias de hoje. E aí, faz uma aplicação prática para os irmãos, que é os debates sociais e políticos. Nós vemos o conceito de lugar de fala sendo
tendo a sua ideia central, que nenhum oprimido, que quem é oprimido tem autoridade sobre o tema do oprimido. E o opressor, que é o opositor a essa ideia, não tem lugar de fala dentro dessa estrutura. Então é por isso que essa mesma ideia de luta de classe é a base também para fundamentar a teoria do lugar de fala, que nós vemos exaustivamente hoje em dia na sociedade, com vários outros temas que serão também abordados aqui de maneira pedagógica durante o trimestre. Então, finalizando, o materialismo histórico é uma forma de interpretar a sociedade, pegando uma parte da realidade para tentar explicar toda a realidade, se baseando em economia e nos conflitos sociais. Então, o objetivo é explicar como as estruturas sociais se formam e não só se formam, mas também se mantêm. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então, partir para o segundo subtópico, que vamos falar aqui sobre o materialismo dialético. Muito bem explicado o materialismo histórico. E temos aqui um adendo materialismo dialético que ele adiciona a visão das contradições internas. Então, nós temos por base que já formalizada a visão do materialismo, que é, de fato, a matéria, as coisas materiais que impulsionam, então, a realidade, as transformações e afins, né? Com isso, a luta de classes. Mas, na ideia do materialismo dialético, é como se nós estivéssemos acrescentando, então, um método para entender a realidade como um processo constante de mudanças e contradições internas. Então, vamos dizer o seguinte, o exemplo dessa ideologia é que nós vivemos sempre em constantes lógicas na nossa vida, na nossa realidade, com premissas universais, que são, através da observação científica e pelas contradições que tendem a acontecer, elas rompem o equilíbrio e aí, por conta desse rompimento, elas são alteradas e transformadas. É como se nós estivéssemos, então, vivendo em constante harmonia, e quando vemos que algo está rompendo esse equilíbrio, nós temos que partir para a próxima etapa, voltar em equilíbrio e voltar em harmonia, e aí teremos então a evolução, a transformação desta peça de exemplo que eu estou dando. Então, aqui eu coloquei um exemplo prático, né? Nós temos os átomos. Os átomos, eles são... eles possuem, né? Os átomos, eles são por si só uma matéria, eu não sei qual que é a terminologia que nós podemos usar para átomos, mas átomos são átomos que possuem dentro de si cargas elétricas, prótons, nêutrons, elétrons. E dentro de si, as cargas desses átomos, elas estão em equilíbrio, elas tendem a estar em equilíbrio, em constante equilíbrio. Contudo, nós podemos sim interferir nesse equilíbrio. Nós podemos, então, por exemplo, criar partículas radioativas. Quando você desequilibra esse átomo, você desequilibra essa matéria energética, essas cargas elétricas dentro dele, você vai alterar as propriedades daquela matéria e você vai criar um átomo radioativo. Então, aí, qual que é a função da radiação? É você transformar o átomo que é instável, você está expulsando dele a instabilidade e trazendo de volta a estabilidade. Seria essa um exemplo prático de uma constante universal de equilíbrio, e se você tende a romper esse equilíbrio, ele vai ser gerado uma outra situação até retornar ao seu estado anterior, que é o equilíbrio. Já mudando, então, nesse meio tempo, a revolução, a evolução e a transformação da matéria. Do materialismo, a gente coloca, então, esse exemplo na sociedade, em quaisquer relações possíveis entre a burguesia e o proletariado. Na análise científica dessa situação, entre eles, desse relacionamento entre a burguesia e o proletariado, houve, então, as contradições internas para que houvesse a revolução. Pelo materialismo dialético, houve, então, essa análise, essa interpretação, né? Sendo que nós podemos também colocar isso no capitalismo, na religião. A luta do oprimido contra o opressor, ela é como se fosse algo equilíbrio, algo que gera um equilíbrio a ponto de um depender do outro. Mas quando isso se torna demais, quando essa luta excede ao rompimento desse equilíbrio, isso gera, então, a dinâmica social,
que é o que faz a sociedade estar em constante evolução. Essa é a visão do materialismo dialético. Em suma, então, temos a relação entre os opressores e os oprimidos. Eles podem estar em qualquer esfera da sociedade. Eles interpretam isso como, por exemplo, o sistema capitalista, a indústria e o produtor. Também temos a religião, a família tradicional pode ser um exemplo. E essa família, essa religião, ela se mantém entre aqueles que comandam e aqueles que são comandados, um equilíbrio. Mas, dependendo do ponto em que eles se encontram, há um rompimento, gera um conflito. Quando excede esse equilíbrio, então isso gera a dinâmica de transformação, de revolução, essa transformação social. Isso é para a gente entender bem superficialmente, de forma bem superficial mesmo, o que é o materialismo dialético em palavras simples. Contudo, nós entendendo um pouco esse conceito, já conseguimos compreender que a lógica de Deus ela é um pouco diferente. Né? Deus ele pode sim interferir na nossa vida. Deus ele pode sim, além de métodos materiais apenas, Deus como um ser espiritual, ele intervém ativamente na vida do ser humano. Portanto, há uma interferência imaterial, tornando então a visão materialista já totalmente ineficaz na nossa visão de vida. Sem contar que a lógica de Deus também é diferente. Nós não vivemos numa constante luta entre classes, luta de classes. Nós não vivemos diante dessa dinâmica social de transformações por contradições lógicas. Mas a Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 6, que nossa luta é contra a carne e contra o sangue. Não é contra a carne e sangue, aliás. Ela é contra os principados e potestades. Não é contra a carne e sangue. Também vemos que nós não somos vítimas de opressão de um certo grupo, mas nós somos vítimas de opressão pelo pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3. Então, ao trazer essa visão de conflito em uma visão pura e meramente material, nós jogamos todo o peso da condenação sobre um grupo que oprime outro grupo. E isso é um problema, por quê? Porque quando nós interpretamos dessa forma, nós, com a nossa interpretação falha, sempre vamos achar que o outro é o opressor e nós somos as vítimas. Isso em todas as esferas da sociedade. Nós não temos a capacidade de julgar a nossa realidade e a realidade do outro. Portanto, nós precisamos entender que a lógica de Deus sobre as nossas vidas é que, mesmo que sejamos oprimidos, mesmo que sejamos testados, provados e humilhados, devemos permanecer firmes. A lógica de Deus é que se alguém lhe pediu para que andasse com ele 1 milha, ande com ele 2 milhas. Se alguém te deu um tapa na sua face, ofereça outra face. Qual é a lógica que a gente aplica isso no materialismo? Não faz sentido algum. Mas a Bíblia, ela é sabedoria de Deus, loucura para esse mundo, mas é poder de Deus para nós. Então, nós vemos aqui que o conflito, ele não é por meio da revolução. O que vai solucionar a nossa vida não está na revolução social que nós acreditamos ou causamos. Porque, no fim de todas essas ideologias, qual é o resultado final? Pode ser que a gente consiga chegar numa utopia social, mas ainda assim a humanidade vai estar contaminada pelo pecado. Ainda vai haver opressão, ainda vai haver mentira, ainda vai haver guerras, ainda vão haver contendas. E a única palavra que tem poder, a única ideia que tem poder e a única versão que tem poder para transformar a humanidade de uma vez por todas é a verdadeira palavra, é a palavra de Deus. Nós temos que ser cheios dessa lógica e nós não podemos estar andando com essas lógicas propostas pelo mundo. Encerro aqui com Romanos capítulo 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mostrando, então, mais uma vez, que a nossa resposta a este mundo não é em agressividade, revolução, luta armada, mas sim em bondade, oração, intercessão. Nós cremos que Deus pode pelejar por nós. Amém?
Vamos então seguir para o terceiro subtópico, que vai falar sobre a visão ateísta, com o presbítero irmão Gedeir. Meus irmãos, esse trimestre nós estamos trabalhando assuntos um tanto quanto complicados no ponto de vista de quem não está habituado com o assunto, né? Entendendo que o assunto chega a ser num ponto até acadêmico, carecendo de leitura, né? Muita leitura, conhecimento, já que nós não podemos atribuir definições sobre aquilo que nós não conhecemos. Então, é muito importante, como isso daqui parte da ideia principal de ser um subsídio a você, professor, que você recorra a informações, recorra a mais conhecimento sobre esses assuntos, né? Eu acho que a ideia principal aqui é demonstrar o mar de informações que nós podemos desenvolver, né? E aqui, até por questão de tempo, nós estamos tratando de forma superficial esses assuntos. Porém, nós entendemos que aqueles que trabalham esses assuntos contra a igreja, contra o ideal da igreja, eles estudam muito. Eles se preparam muito para isso. E esses ideais que estão sendo utilizados para combater hoje a família tradicional, o sistema tradicional que Jesus Cristo desenvolveu também através de sua palavra, eles estão sendo atacados por pessoas que se prepararam para isso. Então, você, professor, eu e aqueles que estão incumbidos de ter esse contato com jovens na atualidade, precisamos nos informar mais desses assuntos. Entendendo que quando eles forem ter acesso a esses assuntos de forma que serão utilizados como argumentos e ferramentas contra os bons ideais da palavra de Deus, eles serão introduzidos por pessoas que estão preparadas. E nós precisamos estar preparados também para, assim como eles, gerar um ponto de reflexão nos nossos jovens. O texto bíblico nos ensina que todo aquele que é separado para o trabalho de Deus, para o trabalho da obra de Jesus, ele deve estar apto para convencer os contradizentes. Então, eu acho que só fica esse ponto de reflexão aqui na minha fala, entendendo que nós vamos entrar na parte mais da aplicação e para que os irmãos venham ter essa reflexão. Precisamos estudar mais, precisamos ter mais conhecimento e para que, através desse conhecimento, nós possamos desenvolver um pensamento mais crítico e ter argumentos, né? Porque quando nós começamos a estudar, nós conseguimos já identificar as falhas, os pontos, as pontas soltas em cada argumento utilizado nesse sistema a qual nós estamos aprendendo. No subtópico de número 3, nós vamos ver aqui como o título, né? A visão ateísta. E qual que é o ponto aqui? O ponto é que, na verdade, o marxismo por si ele já é ateu, né? Ele parte desse princípio. Entendendo que quando nós damos essa ênfase ao materialismo, entendendo que tudo que gera, tudo que molda, tudo que faz acontecer na sociedade está envolto do materialismo, como já foi comentado aqui pelo irmão Washington, nós entendemos que eles acabam colocando, quando não excluindo, né? Colocando em paralelo, quando não excluindo, a questão espiritual. Nós que somos cristãos entendemos que o nosso mover de vida, a nossa forma de crença, o que nos estimula, o que nos orienta, o que nos molda na sociedade, não é em si a pressão externa, mas é uma pressão interna gerada pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, é espiritualizar o sistema sociológico dentro da igreja, dentro no qual nós estamos falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não se rege por moldes sociológicos, ela se rege pela palavra de Deus. E isso nós vamos ver na próxima aula também, quando nós vamos entender sobre a verdade absoluta. Entendendo isso, fica fácil de entender a mentalidade ateísta, já que aqueles que estão participando desse movimento
entende que o que rege é totalmente material, o que molda é totalmente material, não há espaço para nada que seja criado pelo homem que não seja material. É, inclusive, um dos pontos do materialismo histórico. Ele ignora totalmente o espiritual para dar atenção a realmente o material. É nesse momento em que nós vamos ver essa mentalidade ateísta surgindo, dando crédito totalmente para aquilo que é palpável, para aquilo que é visível, para aquilo que, no caso, já foi comentado, até mesmo econômico, né? E isso faz com que as pessoas se desvinculem da área espiritual e estejam totalmente interligadas à área material. De forma simples, para se aplicar isso daqui nos dias de hoje, dentro da igreja, esse pensamento materialista, né? O materialismo exposto aqui, de forma simples de se entender, é aqueles que só vivem pelo que vem, vivem pelo que estão tendo em suas mãos ou recebendo, né? São pessoas que vivem pelo que é palpável, visível. Nós não vivemos por isso, nós vivemos por fé. Então, é muito complicado, até fica aqui um ponto a se pensar. É tão difícil você ver cristãos utilizando desses ideais, né? Quando, na verdade, a base deles é uma base ateísta. É uma base que não cria credibilidade nenhuma dentro da igreja porque não crê no que nós cremos. Mas ainda nós vemos muitas pessoas utilizando isso e acaba até gerando um conflito dentro da própria igreja, né? Eu já vi vários utilizando dessas ideologias dentro da igreja. Nós precisamos entender que esse ateísmo ideológico, né, é hostil à fé cristã, pois despreza o testemunho das Escrituras, que ensina que o Criador é Deus e Ele é sustentador, Senhor da história. É fazer o homem entender que não precisa você se desenvolver através da matéria, porque o Deus em que você crê, Ele é provedor da matéria. Ele é o que tira, que põe, que dá, é o que gera crise se precisar, é o que abençoa quando quer. E crendo, pois, nele, todas as outras formas de vida e aplicação serão, assim, sustentáveis na igreja. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, que aula maravilhosa, que exposição interessante. Nós temos que entender que aqui nós estamos aprendendo os conceitos, mas é muito importante que o professor aplique esses conceitos a exemplos práticos dentro do seu ambiente de aula, né? Quando nós tratamos aqui da luta de classes, nós vemos uma dinâmica social que tem sido baseada 100% numa falácia, em que nossos jovens acreditam que, de fato, por se enquadrarem em determinado grupo étnico, religioso, social, eles se tornam membros de um grupo oprimido e logo automaticamente fazem inimizade com outro grupo que é o opressor. Nós podemos mencionar hoje, temos diversos movimentos. Temos o movimento da ideologia de gênero, né? Dos LGBTQIA+, e outras infinitas letras. Temos o movimento feminista. Temos o movimento eu não sei bem dizer o nome, mas eu acredito que é o movimento negro, né? Das pessoas pretas, pardas, indígenas, que se enquadram dentro dessa bandeira. Temos também até os gordos que se organizaram em um grupo já e acreditam que estão agindo contra os padrões estabelecidos da beleza na sociedade. E aí temos diversos outros grupos que são formados e acima desses, e inclusive grupos que fazem inimizade com outros grupos. Hoje temos até os Red Pills, que são homens que se juntam contra o movimento feminista. Meus irmãos, tudo isso pode sim ser abordado em sala de aula, mostrando que nós não temos que ter grupos, nós não devemos participar de minorias, de maiorias, de afins. Nós temos que praticar a palavra de Deus e somente ela pode nos colocar. Você quer saber qual é o grupo mais diverso que existe? É a igreja. A igreja não faz distinção de ninguém, todos são bem-vindos.
contanto que aceitem que Cristo os liberte do pecado e que você esteja apto a viver em santidade ao Senhor. Nós podemos fazer parte desse corpo maravilhoso, podemos ser libertos de uma vez por todas do pecado. Isso é para ser exposto em sala de aula. No subtópico 2, materialismo dialético, nós vemos que as contradições internas, inclusive essas tensões entre os grupos, elas não se perfazem durante a análise da sociedade sob a ótica cristã, tendo em vista que nós temos um Deus ativamente participante da nossa história. Temos a teologia da providência, um Deus que provê, um Deus que vai contra toda a lógica do mundo ao dizer que nós devemos andar 2 milhas, andar 1 milha a mais, aliás, nós devemos dar a outra face, nós devemos responder o mal com o bem. Quebra todo o conceito desta, primeiro, do materialismo e depois dos conceitos de contradições internas. Pode até ser que em alguns pontos específicos, visando apenas o crescimento científico, a análise científica e em alguns pontos específicos, possa ser alguma coisa ou outra aproveitável, mas olhando sobre ótica de todos os âmbitos da sociedade, já não coloca-se em prática. E outros, nós também temos esses conceitos entrando dentro da nossa igreja, um evangelho macio, um evangelho soft, aquele evangelho gostoso, aquele evangelho que o nosso pastor sempre diz é algodão doce, né? É um evangelho bom, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem cruz, mas é um evangelho baseado nessas ideias, nessas ideologias, que o terceiro subtópico nos aponta aqui, com uma visão extremamente ateísta das coisas. Um Deus que não é um Deus participante, ele é, portanto, um Deus que corre um grande risco de não existir. Cuidado para você não estar servindo um Deus que não existe. O nosso Deus participa da nossa história. O nosso Deus interfere na nossa vida. E o nosso Deus determina situações, caminhos, sonhos, projetos para o nosso viver. Meus irmãos, vamos partir aqui então para o tópico de número 2 e já passando para o cooperador irmão Washington, que vai estar falando sobre a soberania de Deus, a visão bíblica da história e do ser humano. Perfeito, meus irmãos. Dando continuidade aqui à exposição a respeito do tema, nós temos agora primeiro tópico, os 3 primeiros subtópicos, é uma conceituação daquilo que é o materialismo histórico e luta de classe, e como já foi colocado aqui. A segunda parte, o segundo tópico, ele vai começar a trabalhar uma oposição entre a visão cristã e a visão materialista. E no terceiro tópico você vai perceber que a gente faz uma defesa, a revista vai fazer uma defesa ao cristianismo. Então, basicamente, o que nós vamos fazer agora é fazer esse contraponto, esse contraste entre a visão cristã e a visão marxista ou materialista aí da história, tá? Então, fazer esse contraste entre os dois. O materialismo histórico, como já foi bem dito aqui, explica a realidade pela luta de classe e pela economia, ou seja, a parte material ela é o fator preponderante para a determinação daquilo que vai ser o indivíduo e a sociedade de maneira geral. Em oposição, o cristianismo afirma que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, a soberania de Deus é o Deus que governa povos, nações, toda a história. Ele é quem define tempos, ele é quem estabelece limites, é ele que levanta e derruba líderes. Ele também ele é também aquele que dá código de conduta para aqueles que estão vivendo em sociedade, vivendo nessa realidade. Então, é um Deus que também se interessa pela realidade presente e se interessa também pela forma que vivemos. Então, como lidar com circunstâncias difíceis, que é a tentativa do materialismo histórico de tentar explicar uma situação complexa, o caos, e as injustiças da sociedade através da explicação econômica. Então, situações diversas podem parecer descontrole, pode parecer injustiça, opressão, mas a resposta cristã é completamente diferente daquela que é estabelecida pelo materialismo. Nós confiamos em Deus. A nossa resposta para as circunstâncias adversas e difíceis, injustiças e descontroles, caos, opressões, é confiar em Deus. E a pergunta que fica é: por que confiar em Deus? Não apenas porque ele é soberano. A ideia é que a soberania é um atributo divino, mas ele não é um atributo solitário, porque Deus também é todo-poderoso, que é a soberania, mas ele é bom, ele é amoroso, ele é justo, ele é santo. Ou seja, a soberania de Deus ela é boa e não arbitrária, no sentido de que Deus ele vai agir de acordo com seus atributos. Deus não age em contradição com os seus atributos. Então, se Deus é todo-poderoso, e ele também é bondoso, e ele tem controle sobre toda a história, se a história está da forma que está, as circunstâncias são difíceis, nós depositamos nossa confiança em Deus, porque ele é totalmente bondoso.
E a crítica ao materialismo histórico, ela reduz a realidade a apenas a questões econômicas, tentando explicar o tudo por uma única ótica. Pegar a parte da realidade e tentar aplicá-la como um método de explicação de toda a realidade é um movimento ilógico, porque nós não explicamos o todo por uma parte, nós explicamos o todo por algo para além do todo. Que nós tentamos explicar a ideia de toda a realidade, tudo aquilo que nos cerca, para além daquilo que está na própria realidade. Então, já a visão bíblica ela é mais profunda, ela é mais abrangente, ela considera Deus não só como alguém para além da realidade, mas também o criador dessa realidade e o sustentador dessa realidade. Então, nós temos três características nessa parte de Deus que são fundamentais. Ele é o criador, ele é o sustentador, e ele está a parte da realidade ao mesmo tempo. Então, essa é a diferença da visão cristã, a visão do cristianismo com relação ao materialismo histórico, que ele é mais profundo, ele é mais abrangente, ele tem características que são facilmente perceptíveis até na realidade, que nós podemos ver no dia a dia. Você pode aplicar isso facilmente também em sala de aula. Então, a diferença central entre as visões. O materialismo foca na economia e o cristianismo, tudo é explicado a partir de Deus. Então, porque Deus é o fundamento absoluto. A realidade é a realidade além do ser humano, perfeito em sua essência. Então, a realidade para além do ser humano é perfeita em contraste com a imperfeição dos homens. Então, a interpretação da realidade parece causa e conflito, como nós vimos sobre o materialismo dialético, que é a aplicação na história. Mas para o cristão existe um plano divino, porque Deus está no controle de tudo. A história não é aleatória, a história é direcionada por Deus. A história aponta para a volta de Cristo, é estabelecida por Deus. E essa crítica que nós temos que enfatizar em sala de aula esse reducionismo do determinismo da economia para o indivíduo, já que nós estamos falando de uma visão cristã que rejeita tudo isso praticamente. A pessoa não é definida pelo seu contexto social. Nós não somos definidos por onde nós nascemos, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus ele age independente das circunstâncias, né? Então, o indivíduo não é produto apenas da economia, porque existe uma ação direta de Deus na vida de cada ser humano. Tá? Então, Deus ele é, acima de tudo, como transcendente, mas pessoal, e se relaciona e intervém com o ser humano. E, para fechar essa parte, o problema do materialismo é reduzir tudo à questão econômica e à estrutura social. A visão cristã afirma que Deus está no controle de todas as coisas e que a sua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E por isso nós depositamos nossa confiança nele, porque a ideia de materialismo ela surge da falhabilidade da existência humana. O humano tentando resolver as suas questões. Como foi bem colocado já aqui, a ideia de que o homem ter o controle sobre tudo, a ideia que dá poder ao homem, ela é falha em sua essência por conta da pecaminosidade humana, porque nós estamos totalmente em pecado. E por isso nós confiamos e depositamos nossa confiança plenamente em Deus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, vamos falar aqui sobre a dignidade e livre-arbítrio, o subtópico de número 2. E a gente vai pegar o caminhar que o Washington já começou aqui e vai seguir a jornada desse argumento com ele. Com essa mesma pavimentação, né? Nós temos, então, com base nessas visões, que o ser humano ou é vítima ou é opressor, né? Nessa ideia, nós temos que no materialismo, o homem ele se trata como um produto, né? O homem é tratado como um produto das estruturas materiais econômicas. O homem ele vive essa dinâmica material. Ele é um produto da matéria, daquilo que de fato influencia ou ele influencia sobre a matéria. Então ele pode ser tanto influenciado ou influenciável, né? Contudo, a Bíblia nos diz claramente lá em Gênesis que nós somos criados à sua imagem e semelhança. O materialismo, então, ele trata o ser humano como esse produto, mas Deus nos trata como imagem e semelhança dele. Portanto, há em nós a dignidade intrínseca. Nós não somos vítimas por natureza, independente do lugar onde nascemos, independente das classes sociais que nós nos enquadramos e independente dos grupos étnicos e sociais que nós fazemos parte. Nós somos igualmente dignos, porque somos feitura dele. Isso é o que tem que estar muito claro em nossas mentes. Você, uma pessoa
preta não é menos digna que uma pessoa branca ou não é vítima de uma pessoa branca porque essa pessoa branca e você é preto. Não, você é feitura dele, sendo branco, preto, pardo, sendo asiático ou sendo de qualquer outra ou qualquer outro grupo étnico. Qual então é o problema que nós encontramos ao identificar grupos minoritários, tendo tanta problematização? O problema é esse, que essas ideologias materialistas entraram em forma tão abrangente na sociedade que acabam interpretando todos os aspectos da sociedade sobre essa ótica de luta de classes. A mulher não é menos digna que o homem, porque ela também é feitura dele, feita à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos são constituídos semelhantes à forma de Deus. Somos, portanto, dignos em nós mesmos, pela nossa natureza caída, nos afastamos de Deus, mas reconciliados com Cristo, novamente temos paz com Deus. Portanto, aonde se encaixa a luta nesta situação? A luta, meus irmãos, é contra o pecado. Não é contra o homem, não é contra a mulher, não é contra o branco, não é contra o preto, não é contra o amarelo, não é contra o gordo ou o magro. A luta é contra o pecado. O pecado é quem vitimiza a sociedade. O pecado é quem fez a escravidão acontecer. O pecado é quem fez a agressividade acontecer, a violência, as guerras acontecerem. O pecado é quem trouxe para nós os sentimentos violentos entre maridos e mulheres, é quem trouxe o feminicídio, é quem trouxe homicídios, é quem trouxe agressões. Isso é culpa do pecado. É claro que nós temos, sim, um contexto social imenso a ser tratado e claro que nós temos que discutir isso em todos os âmbitos. Mas o que nós vemos dizendo aqui é que interpretar a nós como sendo vítimas por natureza de um contexto social, étnico, econômico, isto não é verdade. A Bíblia nos deixa claro, somos imagem e semelhança de Deus, somos feitura dele, e ele nos chamou, ele nos escolheu, ele morreu por nós para que pudéssemos ter vida. Cabe a nós fazermos a escolha de achegarmos a ele e aceitarmos a Cristo como nosso suficiente Salvador. Não é porque você nasceu ali ou aqui, ou não é porque você tem uma aparência física assim ou assado, ou porque você tem uma etnia assim ou assado. Não. Você é quem você é e as suas escolhas definem o rumo da sua jornada. Você pode ser uma pessoa extremamente rica que idolatra a riqueza, mas também uma pessoa extremamente pobre que idolatra a pobreza. Mas se você for uma pessoa abençoada por Deus, tanto na riqueza quanto na pobreza, a sua vida não vai ser de vítima, a sua vida vai ser de abençoado. Por quê? Porque você vai se enquadrar nos padrões de Deus, você vai se enquadrar numa pessoa vitoriosa, porque você venceu juntamente com Cristo as amarras do inferno, as amarras do pecado, você aceitou o sacrifício e foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Portanto, nós não devemos nos preocupar. A visão materialista histórica é incompatível com a visão bíblica do homem e da mulher, a visão bíblica do pecado. Nós devemos enxergar a realidade da humanidade, sim, como uma realidade caída, uma realidade conflituosa, uma realidade de lutas e opressões. Contudo, ao analisarmos sobre a ótica cristã, nós vemos que isso é culpa do pecado, e não de onde você se encontra, não do grupo que você faz parte, e não da classe social que você se enquadra. O pecado é o que causa tudo isso. E você quer ser uma pessoa que vai revolucionar essa sociedade? Professor, faça essa pergunta para o seu aluno. Quer sim ser um revolucionário? Seja um evangelista. Pregue contra o pecado. Pregue a favor do evangelho. Porque isso sim vai fazer uma revolução na sociedade. O evangelho salva, o evangelho cura, o evangelho transforma os corações. A ideologia não. As ideologias, elas apenas apresentam soluções humanas para os problemas humanos. Mas o evangelho é a solução divina para os problemas da humanidade. Então vamos partir aqui já para o tópico de número 3, subtópico 3, que é a solidariedade cristã. Quem vai fazer a exposição aqui é o presbítero irmão Gedeir. Amém.
De forma mais aplicada, né? Como normalmente o subtópico de número 3 apresenta, há uma resposta bíblica para a injustiça. Por mais que a informação pregada ali por Marx era que a religião é como ópio do povo, ela é apresentada como algo negativo, ruim, por mais que no contexto histórico isso funcione, já que ela era utilizada como um sistema de manipulação, de alienação. E por que não dizer que ainda exista isso hoje, né? A gente sabe que muitas igrejas têm utilizado, muitos homens têm utilizado da pregação do evangelho para fazer manipulações e para gerar uma doutrina humana a fim de que ele venha ter um fim lucrativo até mesmo com isso, né? Mas o ponto é que a nossa religião, a religião que Cristo nos ensinou, ela é uma religião que trata muito bem essa questão. Ela é uma religião que trata a questão da injustiça na sociedade. Cristo nos ensinou por A mais B que aqueles que gostariam, né, de segui-lo, de obedecer às suas ordens, de seguir as suas pegadas, eles deveriam ter comportamentos que tratassem essa injustiça na sociedade. A gente vê textos como, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 44, quando ele nos ensina a amar os nossos inimigos. E aí? Qual é o comportamento do teu inimigo? Né? E qual é o teu comportamento em relação ao comportamento do teu inimigo? Sendo qual for, a recomendação de Cristo é que nós devemos retribuir com amor aos nossos inimigos. O texto bíblico ainda nos informa mais sobre esses comportamentos. Em Marcos 10, 43, ele vai fazer uma explanação em relação à servidão, sobre aquele que serve, né? Sobre aquele que tem um propósito de servir. E ele mesmo deixa claro que o maior é aquele que serve. Quando ele lava os pés de seus discípulos, e ele está ali demonstrando um ato de humildade e de servidão, no sentido de serviço, né? No sentido de ajudar, de estar trabalhando contra essa injustiça, trabalhando para aqueles que precisam, né? Nunca se colocando acima de alguém, nunca se colocando melhor do que alguém, mas sempre trabalhando para com um todo, unindo o corpo, né? Nós vemos que Jesus ele tem a apresentação da mensagem de Cristo, ela é uma mensagem que engloba a unidade do corpo. É uma mensagem que deixa claro que todos estamos no mesmo propósito, que não existe o melhor, não existe o pior. Ele, inclusive, deixa muito bem claro para que haja essa igualdade, quando ele informa que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Em alguns casos, ele chega a ser até um pouco extremo, dizendo que as prostitutas, né, aqueles que cometem coisas imorais, eles chegariam primeiro no reino do que aqueles que se acham totalmente dignos de lá, né? Óbvio que Jesus estava dizendo a respeito da graça que salvaria esses, que não era o tempo que iria dar essa dignidade, mas que era o arrependimento através da graça, e isso faria com que aqueles que aparentemente não têm chance alguma viessem a ter. Então Jesus trata através da sua mensagem essa questão da injustiça social, né? E se falar de religião em si, a religião, se ela for seguida, a nossa religião, a religião que nós cremos que é Cristo, se ela for seguida como deve ser seguida, ela vai tratar muito bem isso. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, que é o caminho da igreja primitiva, a igreja que está com seu coração fervendo da mensagem de Cristo, está fervendo pelo cristianismo, é uma igreja que ela tem uma comunidade de bens sem nenhum tipo de obrigação. É uma igreja que ela demonstra ali no capítulo
de número 2, 3, 4, né? E quando nós vemos a história ali até com Ananias e Safira, nós conseguimos observar que a igreja vivia uma comunidade de bens porque ela não suportava a injustiça entre seus irmãos. Bem, eu acho que, de forma bem resumida, é isso que essa religião que Cristo trouxe para nós, ela nos ensina em relação à injustiça. E para finalizar, no livro de Tiago, capítulo 1, verso de número 27, diz assim, que essa é a religião pura e imaculada para com Deus e Pai, que nós visitemos os órfãos e as viúvas nos momentos de suas aflições e que nós nos tornemos incontaminados do mundo. Nós ajudamos quem está no mundo sem nos contaminarmos com o mundo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos aí partir para o terceiro tópico da nossa lição, falando sobre as consequências práticas e espirituais das teorias que temos visto. O primeiro subtópico vai ficar aqui para o cooperador, irmão Washington. Amém, meus irmãos. Então, partindo já para a nossa conclusão da nossa aula, o último tópico. E nós vamos agora falar sobre perseguição, um tema tão complexo que a gente tem para tratar, para tentar disseminar e tentar entender as motivações para as perseguições. Normalmente, em toda a história, a perseguição a cristãos ela é motivada porque os cristãos se apresentam como algum tipo de ameaça para o poder vigente. E países que os estados tiveram como característica o marxismo, né, como uma frente para estabelecimento de poder, suas características são de autoritarismo e de totalitarismo. A ideia de que a autoridade ela é soberana e que há uma perpetuação dessa autoridade soberana sobre movimentos a partir de uma ideia de totalitarismo, que é, primeiramente, a submissão dos indivíduos que fazem parte desse Estado e também pela alienação dos mesmos, tá? Mas no contexto geral, esses países, então, que acabam adotando o marxismo como base do Estado, ela é uma repressão religiosa porque ela se opõe de maneira específica às explicações que o materialismo histórico apresenta. Ou seja, quando nós temos um movimento religioso dentro de um país que tem como princípio de poder que estabelecido no Estado o marxismo, nós temos uma religião como oposição às explicações que esse mesmo marxismo, esse mesmo materialismo histórico, ele vai apresentar. Mas, para entendermos essa questão das motivações que levam a isso, nós precisamos primeiro entender a crítica original do Karl Marx, né? Ele não era apenas um contra o cristianismo especificamente, ele era contra a ideia ampla de religião como um instrumento social. A ideia, o ponto central, é que a religião era usada como uma ferramenta para manipulação e alienação das massas, para a perpetuação daquilo que ele estabelece como luta de classe, tá? Então, a distinção é muito importante, porque ele não era necessariamente contra a religião em si mesma, mas ele era contra o uso indevido da religião para isso. Por mais que, em determinado momento, Marx vai defender a ideia de que a religião é uma tentativa de fuga da realidade. Fuga da realidade em que sentido? As distinções, as contradições sociais de relação entre opressores e oprimidos, para a perpetuação do poder do opressor sobre o oprimido, a religião é uma tentativa de mostrar que o pobre é pobre porque Deus quis dessa forma. E ele não sairia dessa situação porque Deus não queria que ele saísse dessa situação. E o opressor colocaria essa ideia por meio da religião na cabeça do oprimido para, de uma determinada forma, tentar aliená-lo em relação a isso. Tudo visando a questão econômica, tá? Então é importante nós olharmos essa distinção entre essa ideia original de Marx e a aplicação prática nos tempos presentes, tá? Com o tempo, essa aplicação foi mudando. Então ela começou a se opor à religião diretamente, porque a religião apresentava valores que entram em conflito com o materialismo. O que estava entrando em conflito era a explicação do materialismo, como já dissemos, ela é do contexto econômico-social. O cristianismo, ele explica o indivíduo também por uma realidade, ela explica também por uma realidade espiritual. Ela inclui a ideia de pecado, coisa que o materialismo nega completamente. Então, você tem um conflito de ideias, conflito de visões de realidade, conflitos também de ações na realidade. Então,
o erro continua sendo erro no cristianismo, independente do contexto. Já em interpretações mais no materialismo histórico, o indivíduo pode ser visto como um produto do meio e não como nós vemos que a culpa pode ser transferida, a culpa do indivíduo pode ser transferida para o contexto e não necessariamente ao indivíduo. E isso é um grande problema porque nós defendemos que a culpa, o erro, continua sendo a mesma coisa independente do contexto, para além do contexto, mas para o indivíduo, né? Então essa questão moral é muito importante para nós entendermos essa diferença, esse conflito, né, entre essas duas ideias e visões de mundo. Então essas duas formas diferentes de interpretar a realidade. Quando uma visão domina o Estado, a outra tende a ser reprimida. Se uma ideia de mundo materialista ela domina o Estado, a ideia de poder, de estabelecido, ela invariavelmente ela vai perseguir, ela vai reprimir aquilo que se opõe a ela, como num pensamento obviamente autoritário, tá? Então, a religião é uma oposição. Ela discorda plenamente da visão materialista. Então, você tem uma resistência ideológica à existência da religião dentro desse contexto. Por isso, a perseguição se estabelece. Porque o cristianismo e a religião ela exalta a ideia de transcendência e se baseia na ideia de transcendência, ela se torna um oponente ao Estado estabelecido, ao Estado autoritário estabelecido pela ideia do materialismo histórico, tá? Então, a conclusão é bem simples. A perseguição religiosa ela pode surgir como resultado da imposição de uma visão única, ou seja, a ideia de um poder centralizado a partir de uma visão de mundo. E essa visão de mundo estabeleceu um Estado totalitário, tá? Então, o materialismo é tratado como uma verdade absoluta, não tendo a possibilidade de negação ou de questionamentos, tá? Então, a ideia de questionamento de qualquer possibilidade a essa visão de mundo é tratado como uma oposição e como um inimigo dentro desse contexto. E, no fundo, um choque de valores e interpretações da realidade. Então, nós temos aqui a definição dessa perseguição e o porquê que essa perseguição dentro desses contextos acontece. É uma oposição ideológica, porque a religião tem os seus fundamentos completamente distintos da manifestação e da ideia de realidade que é estabelecida pelo materialismo histórico. Amém. Glória a Deus. Vamos então partir para o subtópico 2, seguindo então o caminho da utopia, né? O que é utopia? Nessas ideologias, a utopia seria a instalação, a vitória ou a concretização de um governo culminado por essas ideologias, né? Nós temos aqui a utopia do materialismo histórico. Seria uma sociedade sem classes, sem desigualdade e com justiça plena. Mas nós vemos que todos os exemplos práticos aplicados no decorrer da história, que tentaram trazer essa utopia, eles não deram muito certo, né? Muito pelo contrário, eles deram muito errado, né? Foram governos cheios de opressão, cheios de perseguições, né? Cheios de sofrimento, injustiça e, basicamente, governos autoritários. Como o cooperador Mon Washington acabou de dizer, qualquer ideia que venha a insurgir contra um governo que pregue a sua verdade como absoluta tem por si, então, ideia de que essa pessoa é inimiga desse Estado. É impossível que você crie uma sociedade de pessoas que pensam 100% igual. Nós temos, dentro da nossa sociedade, divergências, né? Então, isso é parte da dinâmica da sociedade natural. Existem divergências, né? Inclusive, Cristo, quando pregou, ele pregou para diversos povos e ele deixou claro que o evangelho, em primeiro momento, veio para os judeus. Mas ele se distribuiu, dada a recusa do seu povo original, a todos os outros povos. Todos os outros povos, tribos, línguas e nações, eles tiveram parte e puderam contatar com Deus por meio desse evangelho que foi disseminado em todas as terras, todos os povos, né? E para que esse evangelho fosse pregado, era necessário que as pessoas ouvissem a verdade, ouvissem a palavra da verdade. Qual então é o maior avanço do evangelho? É político? Não. O maior avanço do evangelho é por meio da pregação da palavra. Só que, automaticamente, nos momentos em que o evangelho crescia
e se alastrava durante todo o mundo, onde o evangelho estava, havia alterações na política, havia alterações na sociedade e havia alterações em todos os contextos, inclusive econômicos e afins. Então o evangelho ele não tem fundamento político, ele não tem teor político, ele não tem viés político. Mas quando nós pregamos a palavra, o evangelho ele acaba interferindo em tudo. Porque se nós temos um país que hoje é majoritariamente cristão, logo nós votaremos como cristãos, nós pensaremos como cristãos, nós falaremos como cristãos e nós elegeremos políticos cristãos. E aí vamos partindo desse pressuposto para ideologias e pensamentos adversos, né? Então é impossível que essa utopia ela se de fato estabeleça. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que já possui em si mesmo as próprias crenças. E nós deveríamos, então, iniciar uma sociedade do zero. Começar do zero e aí a gente educaria os povos a pensarem igual a essas ideologias, né? Não vamos ter mais luta de classes, porque todos vão ser semelhantes. Não vai haver desigualdade, pois todos vão ser iguais. Né? Todos vão ser igualmente iguais. Só que a Bíblia nos mostra que nem todos somos iguais. A uns foram chamados para apóstolos, outro para presbíteros, outro para cooperadores. Nós temos os diferentes dons ministeriais, diferentes dons espirituais, e nós, no corpo, temos diferentes funções. Nós somos igreja e nós, cada um, temos uma parte, uma função no corpo. Isso mostra que existe sim diversidade entre nós, e essa é a beleza das situações. Nós vemos inclusive no temperamento dos apóstolos. Jesus tratava com um de uma forma e tratava com outro de outra forma. Contudo, o tratamento no fim era igual. A orientação era semelhante. Mas a diferença entre as personalidades faziam com que essa dinâmica de Cristo trabalhasse de forma diferente. O que eu quero dizer é o seguinte: é impossível nós resolvermos os problemas da nossa sociedade trazendo essa suposta utopia, esse governo perfeito, porque esse governo perfeito nunca vai existir. A própria Bíblia nos mostra que o mundo é um lugar de aflições e nós temos que vencer o mundo juntamente com Cristo, tendo bom ânimo, pois eu venci o mundo. E nós também vemos na palavra do Senhor que o homem é diferente. O homem é diferente do outro. Somos únicos, somos exclusivos. Cada um tem uma assinatura única. Cada um tem um pensamento único. Cada um tem um temperamento, uma personalidade. Então é impossível nós criarmos uma justiça plena e uma igualdade 100% perfeita num governo humano, né? Somente Deus conseguirá nos trazer isso. E isso nós vemos durante todos os exemplos que nós tivemos no decorrer da história. Então, qual é o maior problema da sociedade? Não é a desigualdade, não é a luta de classes, não é nada disso. O maior problema da sociedade hoje é o pecado. O pecado é o que nos corrompeu, é o que nos fez cair e é o que nos trouxe todos esses outros problemas. E é por meio do evangelho que nós nos livramos do pecado. Então esse é o subtópico de número 2, mostrando o fracasso da utopia, que é uma ideia humana para resolver problemas humanos. E nós também temos diversos exemplos de como isso foi ruim, né? Idem a União Soviética, que foi uma tentativa de aplicar esse sistema e não funcionou, né? Nós vemos aí que houve uma extrema guerra fria, né? Foi causada inclusive por essas potências que foram se degladiando. No subtópico de número 3, nós temos aqui o testemunho da igreja, que vai ser exposto pelo presbítero irmão Gedeir. Amém. Mais uma vez é o resumo da aplicação de tudo isso para a igreja de hoje. A igreja precisa permanecer firme em seus ideais. Eu sempre tento manter bem claro que a igreja de Cristo, ela se mantém pela palavra. Ela se mantém pelos ideais que a Bíblia nos passa. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A tua palavra é a verdade, como o próprio Jesus nos ensinou. Jesus Cristo
é a verdade. Então, se nós ficarmos procurando verdades em lugares, em ideologias, em acrescentos humanos, nós vamos nos decepcionar. Infelizmente, esse é o caminho, como o irmão Nicolas já disse. É tão lindo, no papel é perfeito, é uma fantasia que parece o cúmulo da perfeição, mas não funciona. Então, do que adianta? Mas de uma coisa eu tenho certeza: a igreja viverá o perfeito. Em breve virá um reino, e esse reino terá um líder absoluto, no qual será o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse reino será um reino de paz, sem desigualdade. É um reino que tratará a todos com justiça. Um reino que aqueles que foram fiéis até a morte, com certeza viverão ali uma plena paz e um santo gozo, como diz o hino. Mas, de momento, a igreja precisa permanecer de pé diante do que Cristo nos ensinou. E não só permanecer de pé, mas permanecer de pé e falar. A igreja precisa se posicionar. É por isso que o texto citado no subtópico 3 é o de Mateus 5,13, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Porque somos sal porque nós fazemos diferença. E somos luz porque a nossa presença, ela é vista. Nós precisamos fazer a diferença. O comentário aqui, utilizado durante essa aula, é sobre a pessoa de Marx, né, de Karl Marx. Ele escreve sobre a religião porque o momento em que ele vive, o ponto histórico daquele momento, é um momento em que a igreja deixa muito a desejar. É um momento em que a igreja falha muito. É uma igreja que não cumpre tanto com seus deveres conforme deveria cumprir. E isso gera indignação e gera uma fermentação ideológica. Foi o que aconteceu. Se a igreja se posiciona e faz a sua parte, nós temos um forte argumento contra aqueles que se levantam contra a gente. O materialismo histórico define a sociedade através da matéria, sobre as divisões sociais, sobre aqueles que são reprimidos através do que for que aconteceu, o que está acontecendo em sua volta. Nós precisamos entender que a nossa forma de vida não é definido pela matéria, não é definido pela sociedade, não é definido sobre as ordens. Ela é definida pela graça de Cristo, como o irmão Nicolas já falou aqui, sobre a guerra contra o pecado. E quando nós entendemos tudo isso, nós vamos sim espiritualizar as coisas. Nós vamos sim entender tudo conforme a palavra nos ensina, que estamos em uma guerra espiritual e nessa guerra é utilizado argumentos contra a igreja para desviar o nosso foco. E eu creio que esse trimestre, essa lição, vai fazer com que nós, professores, supervisores, líderes de jovens, venham ver que o assunto é mais sério do que a gente pensa. Está tomando uma repercussão, porque está convencendo a muitos. Porque os olhos daqueles que estão dentro da igreja não estão mais focalizados no espiritual, não estão mais focalizados na palavra em si. Eles têm uma divisão, eles começam a participar de ideais materialistas. E como o próprio materialismo também, né, que é um outro entendimento paralelo ao materialismo histórico, vai dizer que as pessoas que assim vivem esse materialismo vão entender que a matéria é a que vai reger sobre todo o movimento, sobre todas as decisões, né? E isso vai fazer as pessoas se distanciarem de Deus. O materialismo faz as pessoas se distanciarem de Deus cada dia mais. Jesus Cristo nos ensinou a dependermos dele. A oração do Pai Nosso nos ensina a clamar, pedir pelo pão de cada dia.
já entendendo que eu preciso dele hoje, preciso dele amanhã, porque ele é o dono da matéria, é ele que me ajuda, ele que me faz o que eu preciso, ele que faz o que eu preciso, enfim, eu preciso confiar mais nele. E quanto mais nos prendemos à matéria, quanto mais nos prendemos às ordens sociológicas, às ordens políticas deste mundo, quanto mais nos envolvemos, quanto mais nos prendemos a isso, menos nós conseguimos provar dessa provisão de Deus. Menos nós estamos do ponto perfeito. Mais distante nós estamos do ponto ideal, ensinado por Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, chegamos ao fim de mais uma lição e eu gostaria de pedir que você que está acompanhando a nossa aula, comente, curta e compartilhe esse conteúdo. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar todos os lançamentos, cultos, pregações e subsídios nos nossos canais. E também agora estamos no Spotify. Nos acompanhe no Spotify, AD Belém Piracicaba. Acompanhe conosco a conclusão da nossa lição. Aprendemos que o materialismo histórico reduz erroneamente a realidade às questões materiais e conflitos humanos, negando a existência e a ação de Deus, bem como a existência de valores eternos. A fé cristã, por outro lado, reafirma que o Senhor governa todas as coisas e orienta o curso da história. Dessa forma, somos chamados a viver a verdadeira justiça e solidariedade na Igreja como fruto do Evangelho, mantendo vigilância e fidelidade à palavra de Deus, independente de teorias materialistas humanas. Quero agradecer a todos que permaneceram conosco até aqui e estão acompanhando as nossas aulas de subsídios para professores. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.